Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao canal Boa de Bola. E hoje mais uma entrevista pra vocês, pra gente falar muito sobre o futebol feminino. E vai ser com a goleira Karen, que na temporada de 2021 e 2022 representou a equipe de Minas Brasília. Minas Brasília a gente sabe que é um clube referência dentro do futebol feminino, por ser totalmente independente de qualquer time masculino. Então o papo tá bem legal. Aproveita aí, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já curte o vídeo, deixa nos comentários o que vocês acharam, o que vocês querem ver aqui no canal e compartilha com geral. Bora? Vamos lá conferir esse bate-papo. Tem uma vermelha em cima e tem o para a gravação, então acho que sim. Então tá gravando já. Qualquer Então, besteira eu falo. Agora a gente não fala nada demais. Não vai parar a gravação, hein? Pelo amor de Deus. Fala galerinha, estou aqui com a Karen, essa baita goleira, e além de goleira, minha amiga também. Cá, é um prazer estar aqui com você, te receber aqui no canal Boa de Bola e poder contar um pouquinho, né, da sua história essa que eu fiz parte em determinado momento. E seja muito bem-vinda, tá bom? Cara, eu que agradeço nessa oportunidade. Já assistia antes, né? Agora poder participar, melhor ainda. Gostaria de falar um pouquinho, né, sobre a sua trajetória dentro do futebol, enfim. E eu gostaria que você falasse pra gente como o futebol entrou na sua vida. Olha, o futebol entrou na minha vida, acho que desde quando eu me conheço por gente, né? Foi através do meu pai, né? Através do meu avô, doentes por futebol. Sempre acompanharam, né? Meu pai jogava futsal e campo, né? Bem fominha de bola. E ele era goleiro, né? Por acaso, ele também era goleiro. Então eu sempre acompanhava o meu pai e o meu avô, né? Que meu avô sempre ia assistir e ele gostava muito de levar a netinha dele para as quadras, para os campos, seja lá o que fosse. Fosse pro Beca, a gente tava lá. E então eu fui crescendo, né? Dentro das quadras, dentro do campo. E infelizmente, com 4 anos, né, de idade, a gente acabou perdendo meu avô, né, por infarto. E mesmo assim, eu continuei essa trajetória, né, de acompanhar o meu pai. Desde pequena, eu tô ali no meio do futebol. Só que eu não levava muito a sério, eu sempre levava na brincadeira, só queria acompanhar o meu pai. Era um hobby pra você. Era um hobby pra mim. Todo final de semana, minha mãe queria me levar pra ir visitar a tia, a avó, essas coisas. Não, eu vou com meu pai. O futebol é sagrado, eu vou com ele. Mas, assim, meu pai, amante por futebol, então eu acho que trouxe muito dele, né? E aí eu entrei no Futset, né? No Society. E na época era só com meninos, né? Não tinha escolinha pra meninas, nada. Então eu fui quebrando essas barreiras, né? Eu já era fominha dentro da escola, eu queria participar de todos os esportes, né? Por mais que na época eu era bem gordinha, né? Porque eu adorava comer, não tinha nada de... Não mudou muito ainda o gostar de comer, porém que você treina muito e mantém a sua forma. É quase isso. Então, na escola eu adorava, né? Então, eu jogava handball, eu jogava futebol, eu jogava vôlei, basquete. Todos os esportes da escola eu queria participar. E meus professores sempre falavam, você tem o dom, você joga bem. Só que na época eles queriam insistir comigo na linha. Eles me colocavam de pivô, velho. Só apanhava. Sabe aquela fase que eu só apanhava? Mas eu tava adorando que eu tava jogando futsal? Então... Viu que você era grandona, forte, falou, vamos colocar ela de pivô. Era isso. Vamos colocar ela de pivô. E aí a gente conseguiu ganhar diversos campeonatos escolares, né? Falei, cara, tá dando certo. Aí eu fui e falei pro meu pai, quero jogar bola. Aí ele falou assim, vamos procurar a escolinha. Aí fomos procurar a escolinha. No começo tudo muito difícil, porque tinha uns que não aceitavam, né? Meninas, era só menino e pronto, acabou. Por coincidência, o amigo do meu pai, ele trabalhava na Topic Ball, que era próximo ali de casa. E aí esse amigo do meu pai falou assim, não, pode deixar ela aqui com nós. E ali eu entrei, né? Comecei a treinar ali com os meninos. E os meninos no começo achou super estranho, né? Tipo, uma menina aqui com a gente. Eu falei assim, ai, caraca, né? E a gente começou a disputar diversos campeonatos ali do Futset. E uma vez fomos jogar contra o Palmeiras. Por coincidência, o meu amigo Guilherme era o goleiro. Só que eu não sei o que aconteceu, que ele começou a ter dor de barriga, começou a passar mal e a gente não tinha outro goleiro. E aí, ninguém queria ir pro gol. Aí o professor falou assim, agora, né, melhor a gente desistir. Eu falei, não, deixa aqui, eu vou. Pra quê? Fui pro gol, nunca mais saí. E olha, era uma das coisas que eu ia te perguntar, como você tomou a decisão de ir pro gol? E eu imaginei que teria sido influência do seu pai, né?
Mas foi então numa situação totalmente atípica. Vamos dizer assim, eu acompanhava o meu pai, sabia, entre aspas, algumas coisas, né? Tinha algumas noções do gol, porque às vezes eu ficava brincando ali com meu pai, e às vezes ele me colocava ali no gol, então, né, tinha uma certa noção. Só não imaginava que iria vingar assim, né? Tão, de repente, de um jeito tão mágico, né? E eu acabei jogando, a gente perdeu, né? Mas assim, todo mundo se encantou comigo no gol, né? E eu saí assim, tipo, oi, eu quero jogar na linha. Aí o professor, não, agora você vai treinar no gol. Vai ser... Caramba, quantos anos você tinha? Eu tinha 9 anos. E aí... Você já tomou, com 9 anos você tomou a atitude, não, eu vou pro gol e pronto. Sim, e comecei a fazer espacate no futsal, né? Lá no Society, comecei a fazer espacate, fiz várias pontes. E até os pais que estavam assistindo falavam assim, que isso? Ela é goleira? O que ela tava fazendo na linha? Todo mundo ficava se perguntando, né? E meu pai assistindo falou assim, não, ela não é goleira, mas vai virar. Que barato, que show, hein, cara? Muito legal, foi muito legal. E olha, eu acho bem bacana a sua história, porque a gente vê tanta dificuldade, né, dos pais incentivarem meninas. Eu acho que hoje a gente consegue ter mais esse apoio, ver mais meninas jogando futebol, mas você lá atrás, desde sempre já teve o incentivo e o apoio, né, do seu avô, do seu pai, sempre querendo levar você para acompanhar. Então isso é bem legal, eu acho que contribuiu bastante, né, para que hoje você esteja onde você está. Sim, graças a Deus, assim, dentro de casa eu nunca tive essa prisão, né? Pelo contrário, eles sempre me deixaram com liberdade para fazer minhas escolhas, né? Por mais que minha mãe, assim, não gostasse que eu jogasse futebol, tipo, quando eu falava assim, mãe, tem uma peneira ali em tal lugar, ela, tô, filha, tô o dinheirinho, vai lá fazer. Tipo, ela não gostava, mas ela falava assim, eu não vou reprimir a vontade dela, né? Então, assim, a minha mãe, assim, nunca, né, vamos dizer assim, nunca gostou, né, que eu jogasse ali, que eu tivesse ali com meu pai, mas por trás, ali no bastidores, ela sempre me incentivou, sabe? Ela nunca me deixou reprimida, né? Pelo contrário, ela falava assim, se é isso que você quer, você vai atrás. Só que ela falava assim, você vai atrás, porém você não vai deixar seus estudos de lado, você vai estudar e se der certo, você vai para esse caminho. Se não der, você já tem a alternativa dos estudos. Então, assim, eu sempre tive esse apoio dos meus pais, né? Mas o que eles sempre prezavam para mim era os estudos, né? Sim, e já fica aí esse grande exemplo, né? Porque é algo também que eu acho super importante, a prática esportiva e também os estudos, né? Porque acho que forma a gente em todos os âmbitos dos estudos. Não só é uma válvula, né? Para, poxa, não deu certo no futebol, tenho para onde correr. Mas forma a gente, né? E eu vi o sacrifício deles, eu vi o que eles deixavam, por exemplo, de comprar às vezes para eles ou alguma coisa para dentro de casa, para poder me incentivarem, entendeu? Show! Qual que é o nome mesmo da sua mãe e do seu pai? Da minha mãe é Idalva, mas ela gosta de ser chamada de Dalva. E meu pai é Sidney. E minha Pronto, um beijo para dona Dalva e o Sr. Sidney, parabéns. Vamos mudar de assunto, mas com esse parabéns para eles, que são grandes exemplos. Sim, né? Com certeza. Quando você entrou para o alto rendimento, quando o futebol passou a ser, de fato, está se tornando a minha profissão? Se eu te falar também que foi uma coisa assim inesperada. Eu jogava futsal. Tinha disputado o Campeonato Paulista da Federação pelo Céu Inácio Monteiro, que era um projeto da comunidade, e fomos disputar o campeonato da federação, tipo, e conseguimos chegar na final. Fomos jogar contra a Portuguesa. Ah, papai, esse jogo pegou fogo. A gente perdeu, mas eu falo que quem comemorou mais pós-título foi nós, né? Que, tipo, a comunidade toda tava dentro do ginásio. Foi uma vitória, né? Foi uma vitória. Beleza, aconteceu, jogamos, e eu tava jogando num time de amigas. E tinha uma amiga minha que jogava pro Prisco, né? Na época, na Portuguesa. E ela me viu no futsal. Ela olhou meu porte, né? Olhou meu tamanho e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, ai, tô brincando com vocês. É meu hobby favorito. Ela, não, você tem talento pra estar jogando, pra você tá ganhando dinheiro com isso. Eu falei assim, você tá maluca? Eu falei assim, eu gosto de jogar futsal, eu não sei nada de campo. De campo eu só assisto com meu pai, assim, né? Ela, não, você vai fazer um teste na Portuguesa. Não vou, não tenho nem chuteira pra isso, não tenho luva, não tenho nada, não vou. Ela, você vai, eu vou te arranjar tudo. Cheguei lá, né, toda perdida, e aí o Prisco me falou assim, olhou assim pra mim e falou assim, você é goleiro? Eu falei assim, sou, do futsal.
Aí ele Jogou olhou a assim, real com ele, né? aí ele falou assim, mas você tem tamanho pra estar jogando campo. Aí eu falei assim, vamos fazer um teste. E na época o Prisco era o auxiliar, era o técnico, era o preparador de goleiro e o roteiro, era tudo. E aí ele fez um teste lá comigo. Aí eu fiz uns espacates, né? Fiz umas loucuras lá e ele gostou. E aí, eu não sei se você conhece a Du. A Du era atacante dele, a mais rápida. Ela veio pra cima de mim, veio me dar um corte e eu dei um espacate nela. Ela voou acho que uns 2 metros pra frente. Aí ele virou assim pra mim e falou assim, você tá contratada. Você conseguiu parar a minha velocista. Você tá contratada. Eu falei assim, você tá louco? Eu falei assim, você tá louco, né, Zé? Você perdeu o resto das vezes que você tinha. Ele, não, você tá contratada, você vai ficar aqui fazendo um mês de teste, né? Se tudo der certo, daqui uns 2 meses você tá jogando o primeiro Paulista. Eu, oi? Caramba! Que legal! Oi? Ele, é isso. Eu fui, né? Comecei a treinar igual louca. Entendi que o negócio era muito mais sério do que eu imaginava. Sim. Fui vendo que o negócio tava muito ruim pro meu lado, porque eu era gordinha, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu sei que na época era a Gleice e a Sandra, que tá no Santos, que é coach, né? Ela que era auxiliar do Prisco. E aí a Sandra me pegou pra Cristo, né? Falo que eu assim, na época eu chorei, mas eu dou graças a Deus por ela e a Gleice terem entrado na minha vida. Elas me pegaram pra Cristo, falaram assim, ó, não tem condições de você jogar um campeonato paulista no nível que você tá. Isso eu sei, eu já tô chorando por isso. Aí a Sandra falou assim, eu vou investir em você. E aí foi isso. Ela investiu em mim, né? Me deu a oportunidade. Começou a fazer um trabalho, assim, super diferenciado comigo. E aí as duas foram me ajudando. Então, assim, às vezes a gente treinava de manhã e eu fazia, por exemplo, após o almoço, eu fazia praticamente 2 treinos. Um com a Sandra e o outro com a Gleice. Então, assim, eu morria. E, assim, foi uma evolução, assim, que eu vi, né, no meu corpo, assim, que eu falei assim, caraca, é isso que eu quero pra minha vida. E aí as duas que, tipo, vamos assim, me alavancaram pra dar continuidade no processo, né? E aí eu joguei o primeiro Paulista, confesso, eu joguei assustada. No meio da temporada, assim, né, no meio dos jogos, a gente tava enfrentando o Santos, né, na época de Cristiane, Marta e aquela... companhia, né? Aquela companhia toda. Quando eu vi elas assim na minha frente, eu falei assim, caraca, é isso mesmo, eu não tô vendo elas na TV, eu tô vendo elas pessoalmente. Falei, meu Deus do céu. Legal. Mas assim, deu super certo. A gente perdeu, né? Mas peguei um pênalti da Cristiane, fiz várias defesas ali. Então, assim, ali eu vi e falei assim, cara, não é que dá certo mesmo? Não é que, né, se eu investir um pouquinho mais em mim, eu consigo algo melhor? E ali começou a minha carreira profissional. Que legal. Um dos objetivos do canal é, de fato, mostrar essa história, né? A história das atletas. E também, através da nossa história, mostrar a evolução, né, do futebol feminino. Você comentando, né, que o Prisco, na época, desempenhava todas as funções, né? E hoje a gente, felizmente, já consegue ter dentro das equipes aquela equipe multidisciplinar, né? O técnico, o auxiliar técnico, preparador físico. Então, acho bem bacana. Primeiro, da gente poder viver essa evolução. E aí, claro, o futebol feminino já subindo alguns degraus, a gente sabe que precisa de mais, precisamos, mas a gente já consegue, através da nossa história, ver já, né, essa evolução do futebol feminino. E ver que o futebol tá se transformando é gratificante demais. Cá, quais foram, depois da Portuguesa, quais foram as equipes que você passou? Depois da Portuguesa, eu fui pro São Bernardo, daí eu fui pro Centro Olímpico, e foi na época que voltaram, na verdade, né, com o Brasileirão, né, que foi em 2013, se eu não me engano, 2013 ou 14. E aí eu fui emprestada, né, pro Centro Olímpico. E aí fiquei os 6 meses da disputa do Brasileiro, né? No final do ano me consagrei campeã, assim, um título inédito, né, para quem está começando já no outro ano já ser campeã. Aí no outro ano eu voltei pro São Bernardo, aí eu saí, fui pro Foz do Iguaçu, fui pro Atlético Clube, eu fui pro Atlético Nacional da Colômbia, aí fui pro Audax, depois eu fui pro Corinthians Audax, né? Audax Corinthians, fui pro Palmeiras, tive o Ceilândia antes também, né, do Palmeiras, e agora tô no Minas Brasília. E eu acho que eu perdi algum clube por aí. Uma baita de uma trajetória. Normal a gente se esquecer uma coisa ou outra. Mas eu acho que esqueci. Tá na memória. Me perdoem. Ô, Ká, falando um pouquinho do Minas Brasília, a gente sabe que é um projeto bem legal, né, que incentiva o futebol feminino. Você tá há 2 temporadas
já, né, na equipe. Como está sendo, né? Como foi essas 2 temporadas, até porque já encerrou, né, a temporada agora de 2022. E como foi essa sua passagem pelo Minas Brasília? Olha, Daninha, aqui no Minas eu só tenho gratidão, sabe? O Minas Brasília é um projeto independente, traz muito do Avaí Kinderman, né? E na época era o Kinderman, do seu Salésio. Acho que as gêmeas se espelharam nele, né? E tentaram trazer isso aqui para Brasília. Tanto é que o Minas, aqui no DF, é o único time que não tem um masculino por trás. E tenho certeza que no parâmetro hoje do feminino é o único, né? Que tinha, no caso, o Kinderman, mas como o seu Salésio faleceu, aí virou Avaí Kinderman, né? Eu vejo a luta delas, né? É uma luta, assim, constante. É difícil você manter um time feminino. É difícil você até conseguir patrocinadores, né? Ainda mais quando não se tem um masculino por trás, onde que roda toda aquela grana. Mas eu vejo que são 2 meninas sonhadoras, que um dia sonharam em ser atletas, não conseguiram, né, vamos assim, realizar o seu espaço como atletas, tiveram algumas oportunidades, mas não foi, né, assim, de tanta grandeza como deveria ser. Já que não conseguiram como atleta, falaram assim, que tal ser presidente de um clube? Que tal ajudar outras meninas a sonharem? Foi isso que aconteceu aqui. Tipo, há 10 anos elas fomentaram isso aqui em Brasília, né? Começou também com aquele futebol de amigas, né? Onde que elas viram que tinha capacidade para montar uma equipe. E aí elas vieram atrás de patrocinadores. Por coincidência, conseguiram o clube aqui de Brasília, né? Que se chama Minas Brasília, né? O nome do clube, que é, no caso, a nossa sede hoje, né? Onde temos espaço para treinar, temos espaço para morar, temos espaço de fisioterapia, piscina, tudo que a gente pensar, a gente tem dentro do clube. E aí elas conseguiram, vamos dizer assim, dar esse passo. Já tinha, vamos dizer assim, aonde treinar, já é um passo a mais. E aí elas foram vendo que estava dando certo. E aí elas participaram do campeonato estadual e conseguiram a vaga para A2. E onde elas disputaram o primeiro ano e foram campeãs, né? Tiveram a sorte de ir para A1. E quando elas conseguiram esse acesso, elas falaram assim, caramba, tipo, a gente tá na elite. E agora? Tipo, agora não dá para continuar sendo aquela, vamos dizer assim, aquela várzea de final de semana entre amigos, onde o treino era 10 horas da noite e acabava meia-noite. Assim, não, agora a gente tem que ser profissionais. E aí foram onde que elas começaram a mudar a mentalidade, onde que elas começaram a entender que elas precisavam investir, que elas precisavam crescer ali dentro do cenário. Então, assim, quando elas entraram para A1, elas entraram capengando, porque ainda tava naquele processo de, vamos dizer assim, tirar aquele vício das amigas de final de semana, né? E fazer virar um time de elite. Profissionalizar mesmo, né? Profissionalizar. E aí elas entenderam que elas precisavam disso, né? Só que para tudo é um processo. É um time novo, né? Tem 10 anos aí no mercado, né? Já tem suas conquistas, já tem, vamos dizer assim, o seu nome dentro do futebol feminino, né? Só que o ano passado nós tivemos a infelicidade de cair, né? Caímos para A2 e eu prometi para elas que iria ficar, né? Falei para elas que por tudo que eu vivi o ano passado, acho que o ano passado foi vamos dizer assim, o ano da minha alavancada, né, na carreira. Foi através do Minas que eu consegui a chance, né, a tão sonhada chance de ir para a seleção brasileira. Então eu falei assim, não, eu vou ficar. Então, por mais que tenha acontecido muita coisa ruim, né, que querendo ou não, quando você cai, acontece, né, muitas coisas, a gente conseguiu ser o destaque ainda do campeonato, né, tanto é que meu nome foi muito falado, fui citada em grande parte, assim, do jornalista esportivo, fui citada para ganhar a bola de ouro. Então, assim, muita coisa boa aconteceu para mim ano passado. E eu resolvi ficar através disso, dessa gratidão, e por acreditar também no trabalho, né? O trabalho do preparador Gabriel é muito bom. Confesso que é diferenciado. É aquela coisa de não só cuidar do lado atleta, mas do lado ser humano também, sabe? Foi diferencial por causa disso. Acho que através dos estudos dele, através da força de vontade dele, e através de nós, né, goleiras, que acreditamos no processo e fomos atrás, a gente conseguiu ser destaque. Tanto ele, né, na parte dele, como nós. E aí ele conseguiu colocar eu na principal, a Jane na sub-20 e a Larinha na sub-15. Tipo, o Minas Brasília, né, vamos dizer assim, o Minas Brasília tá em ascensão. Tanto é que eu fui a primeira jogadora a atuar em Brasília, a ser convocada pela seleção brasileira. Legal. O Minas Brasília, acho não, tenho
tenho certeza. Ele já faz parte, né, da história do futebol feminino aqui dentro do nosso país. E principalmente por ser esse projeto independente, né? Pessoas que amam o futebol feminino, que com certeza, através do Minas, deu oportunidade para outros atletas alavancarem, né, a sua carreira e irem para grandes clubes. A gente tem o seu exemplo de seleção brasileira, a Vicky Albuquerque também, que hoje é uma referência também dentro do futebol feminino. Enfim, então deixar aqui também o parabéns para elas e desejar muito sucesso para o Minas Brasília e que esses 10 anos se multipliquem cada vez mais. Amém. Cá, agora vamos falar sobre seleção brasileira, né? Como que foi essa sua experiência? Como você recebeu a notícia? E você esperava ou não? Não esperava, né? Por mais que eu soubesse que a minha temporada tinha sido excepcional. Então, assim, por mais que eu sabia, né, que eu tinha feito um excelente campeonato, tinha tido oportunidades, assim, sensacionais, eu falei assim, eu acho que seleção, né, a gente caiu, não vai, né? Mas tinha aquela esperança, sabe, assim, vai que, né, vai que erram lá e falam meu nome lá de repente, né? Sabe aquela sensação de que, vai que dá certo. E aí, durante os finais do estadual, né, a nossa presidente começou a fazer umas perguntas muito estranhas, né? Tipo, você tem passaporte? Eu falei assim, tenho, né? Óbvio, né? Você acha que eu não vou ter, né? Eu falei, tenho. Que número de roupa que tu usa? Eu falei assim, mas tem aqui a minha ficha, né? Eu falei assim... Aí eu, é M. Daí ela, seu comprovante de vacina tá tudo em dia? Eu falei assim, tá. Aí sabe quando você vai desconfiando? Eu falei assim, por quê? Ela, não, nada não. Aí ela, sabe, sumiu. Aí eu falei assim, deixou aquela pulga na minha orelha, né? Eu falei assim, o que tá acontecendo, né? Eu falei assim, será que ela já tá me mandando embora? Eu não tô sabendo. Será que ela tá me transferindo pra algum time de fora e eu não tô sabendo? Virou mais gente? Sabe que as coisas? Aí a gente treinou normal, né, tal. E aí eu fui com uma amiga tomar açaí. E aí eu tava ali na pracinha, tomando açaí, bem tranquilo. Ela me liga. Falei assim, a Nayeli me ligando. O que será que aconteceu? A rescisão veio. Antes de atender, eu brinquei, né? Eu falei assim, será que ela tá com a minha rescisão na mão ou será que ela vai me mandar pra outro país? Eu não tô sabendo. Aí ela, oi meu diamante, que ela brinca assim, né? Aí eu, oi Presito, tudo bem? Aí ela falou assim, tudo ótimo, eu tenho uma notícia pra você. Aí eu falei assim, tem, é? Aí eu bem assim, né? Bem desconfiada, eu tenho, é? Ela falou assim, tenho. E você tá sentada? Eu falei assim, tô. Aí tomando um açaí. Ainda brinquei, eu falei assim, não é minha rescisão não, né? Porque notícia boa não é rescisão, né? Aí ela deu risada, ela falou assim, não, eu tô aqui, né, do lado da Nayara, nós duas já choramos. Aí eu falei, pronto. Aí eu falei, pronto, se não é minha rescisão, é o quê, Deus? Que já tô chorando. Eu falei assim, o que tá acontecendo? Ela falou assim, a gente já chorou, a gente só quer agradecer a você por tudo, né, que você fez por nós. Eu falei, pronto, já tá me mandando embora, eu tá quase chorando já, né? E a gente queria te dizer que você está realizando o nosso sonho através do seu. Aí o coração já fez assim. O coração já fez assim, né? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei assim, não brinca. Aí na hora foi meio que cair na ficha, né? Tipo, eu não brinca. Eu falei assim, é sério. Aí ela falou assim, o que você acha que é? Eu falei assim, tá, pra você tá falando desse jeito é seleção brasileira, né? Eu falei, só pode. Aí ela parou assim e falou assim, você foi convocada pra seleção brasileira. Você vai disputar 2 amistosos lá na Austrália, contra a Austrália, e a gente precisa de tudo para ontem, né? Tipo, tudo para ontem. E eu, é sério, eu comecei a chorar. Falei assim, presidente, me desculpa, eu tenho que ligar para meus pais, eu vou desligar, vou ligar para eles. Aí ela falou assim, obrigada por tudo, a gente agradece, você tá colocando o nome do Minas no patamar muito alto, e a gente agradece pela sua confiança em nós, né? Falou um monte de coisa lá. Eu falei assim, obrigada, eu preciso ligar para meus pais. Aí eu já catei, desliguei e comecei a ligar para meus pais, e os meus pais não estavam atendendo. Aí eu falei, eu preciso falar com eles. Aí eu liguei para minha irmã, a minha irmã atendeu e me viu chorando. Aí ela falou assim, o que aconteceu? Por que você tá chorando? Aí eu falei assim, cadê a mãe? Cadê o pai? E ela, eles estão aqui, eu vou levar o celular lá. Pera. Aí tava no vídeo chamada, né? Tava minha mãe e meu pai e a minha irmã ali. Eu falei assim, eu preciso falar com vocês. Aí meus pais estavam deitados, minha mãe, né? Já estavam deitados, que ela ligou à noite. Pai, é o seguinte, eu fui convocada pra vestir a amarelinha. Caraca! Pra vestir a camisa da seleção brasileira. O meu pai começou a chorar, ele não conseguiu falar mais nada. Ele só dava risada e chorava. Ele não conseguiu me falar nada. Nem assim, parabéns, nem nada. Que a emoção dele foi assim, o choro, né? Imagina. Aí a minha mãe, assim, tipo,
parabéns, filha, parabéns, e não sei o que, eu vou falar pra todo mundo. Já pegou o celular, começou a falar pra família. Aí ela falou assim, a avó tá aqui também. Aí foi, levou meu celular, falou pra minha avó também, né, que minha avó tava lá na casa, tinha esquecido até da minha avó. Olha o risco de infartar a avó, hein? Eu tinha esquecido até da avó. E a avó, assim, pouco sabe do futebol, né, mas tava vendo todo mundo chorar, começou a chorar também. Aí, quando eu fui ver, já tinha a família me mandando mensagem, que minha mãe já tinha espalhado para todo mundo. E, assim, foi uma coisa, sabe, de outro sonho, assim. Eu nunca imaginava que iria acontecer. Lógico que a gente tem esse sonho, mas, assim, quando acontece, a gente não imagina, né? E aí, confesso que quando eu fui para se juntar com as meninas, né? Eu bem aquela, vamos dizer assim, aquela viajante de primeira viagem. Cheguei com uma mala gigante, as minhas com a malinha desse tamanhozinho, né? Foi assim, pronto, a vergonha começou aqui, né? Eu tenho uma mala gigante, elas com uma pequenininha. Aí a Mayara, né, a blondinha, ainda brincou comigo, você tá indo pra onde? Eu falei assim, pra Austrália. Aí ela falou assim, o que você tá levando aí dentro? Eu falei assim, minhas luvas, minha esteira, né, tal, roupa, que né, ninguém não falou nada, tô levando roupa, não sei como que é lá o clima. Ela falou assim, pode ficar tranquila, você vai usar a roupa da seleção, né, e só pra dormir que eu acho que você vai usar seu pijama. Eu falei assim, poxa. Caraca. Aí ela começou a brincar comigo, né, pra quebrar o clima e tal, aí já interagi, conheci algumas meninas, e aí só quem faltava conhecer era a Marta, né, que no caso só fui conhecê-la lá na Austrália, que ela chegou depois. E aí, minha filha, foi só resenha. Como é a primeira viagem, né? A primeira vergonha de tudo, até você conhecer todo mundo, né? Que algumas você só sabe que é sua adversária, mas você não tem muito contato. Aí quando você vai conversando, você já vai pegando aquela amizade. E aí, minha filha, quando teve que cantar lá, eu passei vergonha, errei a letra mesmo, tava nervosa. A gente vai colocar o vídeo aqui. Eu errei a letra, tava muito nervosa. Nossa Senhora. Quando eu tive que subir ali e olhar para todas aquelas meninas, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Acho que eu vou fingir um desmaio. Acho que se eu desmaiar, eu passo menos vergonha. E fui errar, esqueci a letra, já sou péssima para gravar, né? E na hora que eu olhei assim... Caraca, que legal, mas foi uma experiência, assim, cara, pra vida, sabe? Uma experiência que... Então, a gente pode dizer que foi o momento mais especial da sua carreira? Foi porque a gente não imagina, né, sabe? Querendo ou não, para um atleta chegar na seleção é quando você atinge o top 10, né? Tipo, Uau, lutei e cheguei, né? Porque alguns anos atrás eu tinha batido na trave na seleção sub-20, né? Na época da Portuguesa. A minha idade tinha estourado. Eu ia ser convocado e a idade tinha estourado para a época do campeonato. Foi assim, um dia ainda vou vestir a camisa da seleção. E chegou no momento que, assim, eu menos esperava. Porque, assim, eu já passei pelo Audax Corinthians, né? Time de camisa. Ganhei alguns campeonatos lá. Passei pelo Palmeiras. Imaginava que seria, por exemplo, nesses times de camisa, né? E pelo contrário, foi num time, assim, que poucos conheciam, né? Pouco se tem visibilidade e do nada se transformou assim, em algo muito mágico, sabe assim, algo muito surreal. Tanto é que eu levei uma camiseta, a Marta assinou, entreguei para as presidentes, super ficaram felizes, choraram e tal, mas assim, é surreal, sabe? Você chegou, sabe? Sim. E o mais legal de tudo é que, assim, eu não tive medo, sabe? Que por mais que, né, quando você chega, assim, no ápice, assim, que você chega na seleção, às vezes você fica meio retrancado, assim, sabe, né? Eu não posso errar, eu não posso... O que eu vou fazer agora, né? Tipo, eu não sei nada de inglês, cara, a Pia só fala inglês, e agora? E, gente do céu, foi assim, tô perdida, tipo, aquele famoso, tô ferrada, né? Só que lá, a Pia conseguiu implementar umas coisas dentro da seleção que hoje é o diferencial da seleção, sabe? Ela fez todo mundo se agrupar mesmo, sabe? Que nem ela, as palestras dela é em inglês, não, né? Ela não fala português. Ela brinca em algumas coisas assim, sabe? Algumas palavras-chave em português, mas o idioma mesmo dela é inglês. Então, quando a gente tinha as nossas conversas, né? O que ela faz? Ela faz a gente se agrupar, né? Com meninas que já falam inglês fluente, né? E ela faz com que as meninas, no caso,
traduzam para nós. E depois, né, do final, ela pede para nós falar o que a gente entendeu da conversa, né? E aí fica aquele bate-papo. Então ela faz todo mundo se agrupar, por mais que ela não fale. É uma interação bem bacana, né, entre todos. Então ela faz estar todo mundo junto, entendeu? Então, assim, eu acho que hoje o diferencial da seleção é isso. Legal. E aí, nos momentos que a gente tinha de descontração dentro do hotel, a Pia tava jogando ping-pong com a gente, tava jogando um monte de coisa, tava fazendo campeonatinho, sabe? Pra fazer a gente, tipo, ficar interagidas, né? E também não ficar maluco dentro dos quartos, né? Exatamente. Então, assim, foi muito... Desfocar um pouquinho, né? Assim, descansar, na verdade, né? A mente, enfim. Muito bom trazer histórias assim como a sua. Sim. Para que possa também, né, incentivar aí e mostrar para todo mundo que é possível a gente realizar sonhos, né? Com certeza. E o seu trabalho que te levou até isso. Ká, e pra gente encerrar, 3 perguntinhas, tá? Eita. E o que o futebol significa na sua vida? Tudo. Futebol significa a pessoa que eu sou hoje, a atleta que eu me tornei. Cara, tudo que eu conquistei foi através do futebol. E o quanto eu levo hoje para outras pessoas, sabe? Hoje eu vejo que eu sou um ser humano melhor, né? Um ser humano, assim, mais qualificado, sabe? Hoje, se eu consigo dar um auxílio à minha família por causa do futebol, hoje, se eu tenho a oportunidade de ter algumas coisas, é porque eu estou no futebol. Então, assim, futebol pra mim é tudo. Pra mim é herança, né? Uma herança boa que meu avô trouxe, que meu pai trouxe e que agora tá em minhas mãos, né? Aí, vamos dizer assim, eu não sei qual é o futuro, eu não sei se eu vou passar isso futuramente, mas para essas meninas, né, que hoje se espelham em mim, é isso que eu tenho que passar para elas, sabe? Através do estudo você consegue muita coisa. Através do estudo você consegue conciliar o futebol ou outros esportes. Então, assim, eu tento passar essa imagem, sabe? E essa imagem, tipo, é muito verdadeira porque, de fato, né, aconteceu comigo. Então, assim, Sim, é o que eu tento passar para elas. Um dos momentos mais felizes do futebol, dentro do futebol, acho que você já falou pra gente, né? Sim, seleção brasileira. Seleção brasileira, pronto, bateu o martelo. E por fim, qual o recado você deixa para aquela garota que deseja ser jogadora de futebol? Cara, o recado que eu deixo para essas meninas é assim, seja persistente, sabe? Não desista no primeiro momento, não desista no primeiro obstáculo, não desista na primeira crítica, não desista naquela primeira fala horrível que algumas pessoas vão trazer, porque assim, a nossa luta é diária, sabe? A gente já nasce sabendo que a gente vai ter essa luta na nossa vida, porque nós já nascemos mulheres. Então a gente já sabe que a gente já vai ter que lutar. Então assim, que não desista, por mais que seja difícil, por mais que o caminho seja longo e árduo, vale a pena. Quando a gente conquista, né, o sabor dela é sensacional. Assim, é algo que você não consegue nem às vezes passar para outra pessoa, sabe? Porque é algo que fica dentro de você e que conforme você vai falando, seus olhinhos vão brilhando e as coisas vão acontecendo. Então, assim, não desista. E, assim, não desista também dos estudos, que os estudos é, assim, primordial nas nossas vidas. Por mais que o esporte, assim, às vezes não aconteça, o estudo vai fazer você chegar aonde você também não imagina. Então, assim, você tentar conciliar os dois, sabe? E eu tenho certeza que as coisas começarão a dar certo, né? Que as coisas irão acontecer e que, assim, grandes frutos as pessoas vão colher lá na frente. Legal. E a gente termina, então, essa entrevista com essa baita dessa mensagem. Assina embaixo. Então, é isso, essa dedicação, esse empenho. É a gente conciliar, sim, o esporte com os estudos. E, enfim, seguir ali persistente, né? Em busca dos nossos sonhos. Com certeza. E não tem nada mais belo do que a gente realizar aquilo que a gente almeja. É isso. Obrigada, Ká, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, contando um pouquinho da sua história, levando, né, para todos aí a sua trajetória e que possa incentivar bastante garotas que estiver assistindo aqui a gente e também mostrar, né, poxa, quanta história bonita tem o futebol feminino. Obrigada de coração, Ká. Eu que agradeço. E sucesso aí no canal, né? Não pare, continue, que é muito legal, assim, e é aquela coisa, né? Você não conta somente essa história, você conta a história de diversas atletas. Então, por favor, não pare, tá? Não desista, não seja difícil, continue, tá? E eu adoro te acompanhar e obrigada pela sua amizade. Obrigada também por ter entrado no meu caminho. Acho que foi uma fase que a gente sabe que, né, não foi fácil, mas quando a gente tem pessoas do bem do nosso lado, as coisas ficam mais leves. Nos fortalecemos, né?
Nossa, demais. E agradecer aí todos que estão acompanhando e que acompanharam a gente até aqui. Se inscreva no canal, deixa o seu like pra gente, compartilha com bastante pessoas e também deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Um beijo, obrigada, Ká, beijão. Beijo, Thalia.